E hoje vamos falar sobre implicação. Então, a gente falou sobre argumentos indutivos e dedutivos e disse que a gente ia morar nos argumentos dedutivos. Então, é isso que a gente vai fazer de fato, né? Então, argumentos dedutivos podem assumir diversas formas, como vimos no capítulo anterior, no caso dos silogismos, né? É uma das formas que a gente tem para apresentar argumentos dedutivos. Mas silogismos, apesar de úteis, não são suficientes para apresentar argumentos mais complexos. A principal ferramenta necessária para apresentar argumentos complexos, como aqueles utilizados em demonstrações matemáticas, é o conceito de implicação, ou seja, implicações são proposições da forma se isso, então aquilo, ou seja, se P, então Q, onde P e Q são duas outras proposições. Por exemplo, a proposição se um cidadão está no exército, então ele tem mais de 18 anos. É uma implicação, onde o P aqui é um cidadão está no exército. E o Q é ele, o cidadão, tem mais de 18 anos. Então, a proposição P é chamada de antecedente e a proposição Q é chamada de consequente, tá? Então, esse é o estilo de lógica mais utilizado nas nossas demonstrações. A gente declara uma hipótese, ou seja, se isso acontece, e aí consegue provar uma tese. Note que, quando a gente declara uma hipótese, é preciso que ela seja verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, ela não pode garantir a veracidade da tese. Tá? Em matemática, especialmente, a ideia é sempre essa, que as hipóteses sejam verdadeiras. Então, por exemplo, no dia que você vai defender uma dissertação, ou defender um TCC, ou defender uma tese de doutorado, sendo que no TCC você estará trabalhando com algo já bem conhecido, bem escrito em algum lugar e que você tentou escrever ainda melhor. Uma dissertação de mestrado geralmente é algo mais profundo, onde você vai escrever as informações que estão ali com um pouco mais de profundidade e zelo, e muitas vezes mais detalhado, não obrigatoriamente sendo um resultado que é seu, que você não criou aquilo ali, mas até pode ser um resultado que seja seu, mas que não seja considerado tão relevante a ponto de ser uma tese de doutorado. E até pode ser que na dissertação de mestrado já saia uma tese de doutorado, só que não lhe dará o doutorado porque você vai estar, comercial sim, da matemática, então, professor? Não, não. O cara pode ser matemático e não ser professor. Foi isso mesmo que eu li, deixa eu confirmar aqui. Se Alcindo é um matemático, então é um professor. Não, isso não é verdade, né? Tem matemáticos que não são professores. Então, você pode até numa dissertação de mestrado vir a fazer uma tese de doutorado, ou seja, apresentar um resultado que ninguém nunca apresentou e ele pode ser tão relevante que seja considerado importante para a comunidade matemática onde ele está inserido. Então, ele será de fato uma tese de doutorado. Você não vai receber o título de doutor porque você está fazendo mestrado, a não ser que o seu mestrado seja convertido em doutorado, que isso também acontece, tá? Então, mas voltando para a questão da lógica, a maioria dos resultados que a gente apresenta, eles sempre tem essa estrutura aí. Se a hipótese vale, então eu tenho a veracidade da tese. E aí, para você derrubar, por exemplo, uma tese, basta que você note uma hipótese que não funciona, né? Ou então que você mostre que o argumento que está pegando aquela hipótese para chegar na tese, ele é falho. Então, para derrubar uma tese, ou você macula a hipótese, ou você macula o argumento, tá? A forma que foi demonstrada. Então, vamos lá. Bem, já lemos esse slide, vamos a mais um. Uma implicação assegura que o consequente é verdadeiro sempre que o antecedente também for verdadeiro. No exemplo acima, se um cidadão estiver realmente no exército, certamente ele terá mais de 18 anos. Ou seja, o antecedente, que é esse aqui, né, que é o cidadão estar no exército, né, se ele estiver realmente no exército, se isso é verdade, então fica assegurado que ele vai ter mais de 18 anos, tá certo? Ou seja, a afirmação antecedente, que é o fato do cidadão estar no exército, garante o consequente, que é o fato dele ter mais de 18 anos. Bem, é importante frisar que uma implicação não assegura
que o consequente é verdadeiro, mas apenas que se o antecedente for verdadeiro, então o consequente será verdadeiro também. Ou seja, eu posso fazer uma afirmação maluca, né? Eu cito uma hipótese e afirmo um consequente. Eu não garanto, quando eu faço essa afirmação, que o consequente vai ser verdadeiro. Agora, as minhas hipóteses, eu só posso citar hipóteses se elas forem verdadeiras, tá? Porque senão não faz sentido nenhum. Então, a parte inicial tem que ser sempre verdadeira em uma implicação. Bem, na nossa linguagem cotidiana, as implicações podem ser expressas de várias maneiras. Por exemplo, a mesma proposição acima pode ser expressa como? Bem, um monte de maneira. Se um cidadão está no exército, então ele tem mais de 18 anos. Tem essa estrutura. Se P, então Q. Mas também poderia ser dito assim: um cidadão estar no exército implica que ele tem mais de 18 anos. Então essa situação aqui é do tipo P implica que. Agora, se um cidadão está no exército, ele tem mais de 18 anos. Aqui é se P que, sem colocar o então, né? Ele faz a afirmação sem colocar o então. E aqui, um cidadão está no exército somente se tem mais de 18 anos. Então, acontece P somente se acontece Q. Uma outra maneira, um cidadão está no exército é condição suficiente para ter mais de 18 anos. Então, P é uma condição suficiente para Q. É uma outra maneira de dizer isso. Um cidadão tem mais de 18 anos se está no exército. Ou seja, Q se P. Ou seja, o Q só acontece se o P acontecer. Um cidadão tem mais de 18 anos sempre que está no exército. Então, aqui acontece Q sempre que P. E um cidadão ter mais de 18 anos é uma condição necessária para estar no exército. Q é uma condição necessária para P. Viu as várias maneiras que existem de dizer a mesma coisa? Tá? E aí quando você está lendo um livro matemático e você tem uma demonstração, o cara pode escrever as afirmações dele usando tudo isso que está aí. Ele pode dizer é uma condição necessária, é uma condição suficiente. Ele pode dizer se e somente se. Ele pode dizer somente se, apenas. Ele pode dizer apenas o se. Então, você tem que acostumar com essa estrutura de linguagem para identificar o que é a hipótese e o que é a tese, o que é o antecedente e o que é o consequente. Tá? Então, em toda a leitura lógica da matemática, quando você está lendo um livro matemático, lendo suas demonstrações, as demonstrações das proposições, as demonstrações dos teoremas, dos lemas, do corolário, você tem que estar atento à estrutura lógica que está sendo colocado ali. Quais são as hipóteses? Quais são as teses? Que técnica de argumentação ele está usando para provar, partindo da hipótese à tese? Ou será que ele está usando uma outra maneira? Por exemplo, a gente vai ver a contrapositiva. Ele vai negar a tese para chegar na negação da hipótese. Vai ver a técnica do absurdo, que é você aceita que a tese é falsa, né, e vai fazer uma argumentação e acaba caindo em alguma coisa que não é verdadeiro. Consequentemente, a tese não pode ser falsa, supondo que a hipótese seja verdadeira sempre, né? Então, são as várias técnicas que você deve perceber na escrita de um texto matemático, e isso deriva das técnicas, das estruturas lógicas que a gente está vendo aqui. Então, veja que uma certa ideia pode ser emitida de diversas formas, e a gente tem que estar acostumado com todas elas, tá? A gente tem que se acostumar com elas. Então, note que, em alguma das formas acima, o antecedente P aparece depois do consequente, mas nem por isso vamos chamá-lo de consequente. Não é porque o P que era o antecedente, apareceu depois do Q, que é o consequente, que o P passou a ser o consequente. Ele continua antecedente, mesmo que ele apareça depois, né? Então, devemos sempre transformar a implicação dada na forma se P, então Q, para poder identificar antecedente e consequente. Ou seja, ele está te dizendo que não importa se o cara chega aqui e diz assim: um cidadão tem mais de 18 anos se está no exército.
Então, você tem que saber pegar essa frase e dizer assim: se o cidadão está no exército, então ele tem mais de 18 anos. Ou seja, você tem que saber transformar todas essas estruturas para a forma se P, então Q. Então, todas elas você tem que saber transformar para a forma se P, então Q, para que você possa identificar com clareza quem é o antecedente e quem é o consequente. Isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida por todos nós da matemática. Então, identifique o antecedente e o consequente de cada uma implicação abaixo. Então, está aí o exercício 9, né? Se chove, não vou para a escola. Então, o chove aqui é o antecedente e não ir para a escola é o consequente, né? O Corinthians vence somente se Ronaldo joga. Então, o Ronaldo jogar é o antecedente. O Corinthians vencer é o consequente. Bem, se for verdade, o Corinthians não vai vencer nunca mais porque o Ronaldo não joga mais lá, né? Bem, brincadeira, né? Mesmo porque o CSA não foi bem, então não posso nem brincar com futebol hoje. Bem, a recíproca e a contrapositiva. Acho que alguém está tentando entrar na sala. Ouvi um barulhinho. Ah, não, foi um kkk de alguém aí. Alguém riu. Então, a recíproca e a contrapositiva. Existem duas proposições relacionadas a uma implicação se P, então Q. Uma delas é a recíproca e a outra é a contrapositiva. A recíproca é obtida invertendo-se antecedente e consequente. Ou seja, ela tem a forma se Q, então P. Veja, a afirmação se P, então Q, ela é totalmente diferente da afirmação se Q, então P. Tá? Então, a recíproca não é a implicação. É uma implicação contrária. É uma outra implicação. Então, você pode ter a implicação sendo verdadeira e a recíproca sendo falsa. Inclusive, a gente vê algumas pessoas leigas, digamos assim, usar a expressão a recíproca é verdadeira, ou então a recíproca não é verdadeira, né? A mulher chega pro cara e diz assim, como você é bonito. Aí o cara, por sacanagem, diz assim, pena que eu não posso dizer o mesmo, né? Ou seja, ele está dizendo que a recíproca não é verdadeira. Aí ela olha para ele e diz assim, então faça como eu, minta, né? É uma boa saída para a resposta da negação da recíproca. Então, você tem que a recíproca, né? A mulher dizer que o homem é bonito, não significa dizer que o homem vai dizer que ela é bonita. Ou seja, a recíproca não tem nada a ver com a implicação inicial, tá? Se P, então Q, não tem nada a ver com se Q, então P. Bem, assim, a recíproca de se um cidadão está no exército, então ele tem mais de 18 anos. Essa recíproca é se um cidadão tem mais de 18 anos, ou seja, essa aqui que era a Q, né, o consequente, passa a ser o antecedente, passa a ser o antecedente. E quem era antecedente passa a ser consequente, né? Então, se um cidadão tem mais de 18 anos, então ele está no exército. Bem, como está claro nesse exemplo, nem sempre a recíproca é verdadeira, né? Eu tenho mais de 18 anos e só tive no exército para me alistar, pois a maioria dos cidadãos de mais de 18 anos não está no exército. Bem, mas para outras implicações, pode ocorrer que a recíproca também seja verdadeira. Por exemplo, tanto a proposição se um triângulo possui dois lados iguais, então possui dois ângulos internos iguais, ela é verdadeira, né? Quanto a sua recíproca, se um triângulo possui dois ângulos internos iguais, então ele possui dois lados iguais, ambas são verdadeiras. Então, quando isso acontece, podemos escrever as duas proposições em uma única frase da seguinte forma, né? Se P vai acontecer, se e somente se também acontece o Q, né? Então, P, se e somente se, Q. Ou ainda, P é uma condição necessária, ou seja, se não acontecer o P, não vai acontecer o Q. E também ela é suficiente, ou seja, ela acontecendo, obrigatoriamente o Q acontece, tá? Então, é uma condição necessária e suficiente para quê? Então, usar se somente se ou dizer que é uma condição necessária e suficiente é a mesma coisa. Então,
No exemplo ilustrado neste parágrafo, temos que um triângulo possui dois lados iguais se somente se possui dois ângulos internos iguais. Ou, em um triângulo, ter dois lados iguais é uma condição necessária e suficiente para ter dois ângulos internos iguais, né? Então, se você vai construir um triângulo qualquer e você estabelece que dois dos seus lados têm a mesma medida, então automaticamente você já estabeleceu que dois dos seus ângulos têm a mesma medida, porque a medida deste ângulo oposto a esse lado vai ser igual à medida deste ângulo oposto a esse lado, porque os dois lados têm a mesma medida, ok? Por isso também que se o terceiro tiver a mesma medida, esse ângulo aqui também vai ter que ter a mesma medida que ele. Aí o triângulo será equilátero. E é por isso que... Deixar o carro de som passar. E é por isso que a gente diz que todo triângulo equilátero também é equiângulo. Certo? Se tem os três lados iguais, vai ter os três ângulos. Lados iguais, digo, lados congruentes, né? Porque igual, uma coisa só é igual a ela mesma. Então, se um lado está aqui e o outro está aqui, eles não são iguais, né? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, se dois lados são congruentes, os dois ângulos opostos também são congruentes. Inclusive, para usar uma linguagem mais formal aqui, o ideal não seria usar a palavra iguais, né? São lados congruentes. Porque esse lado não é igual a esse está inclinado para lá e esse está inclinado para cá, né? Eles são diferentes, mas são congruentes, têm a mesma medida. Então, sendo um pouquinho mais formal, a gente deveria dizer que em um triângulo ter dois lados congruentes é condição necessária e suficiente para ter dois ângulos congruentes também. A palavra aí ideal seria congruentes. Bem, já a contrapositiva da proposição, se P, então Q, tem a forma se não Q, então não P. Olha que legal. Essa é totalmente diferente, né? Ó, se P, então Q. É a nossa implicação, né? É totalmente distinto de dizer... Opa, eu disse Q, né? Botei um P ali. É totalmente distinto de dizer se Q, então P. Essas duas afirmações aqui, elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma pode ser falsa, outra pode ser verdadeira, né? É a recíproca. Agora, essa afirmação aqui, ó, se... Ele vai usar pelinha para dizer não, né? Então eu vou usar uma linha também aqui, porque mais tarde a gente vai usar assim. Então, se não que, então não P. Então, enquanto essas duas não têm nada a ver uma com a outra, as duas primeiras não têm nada a ver uma com a outra, essas duas aqui têm tudo a ver, tá? Se vale uma, a outra vale também. Então, se você nega a tese, você tem a negativa da hipótese obrigatoriamente. Se a tese não ocorre, então a hipótese não pode ter ocorrido. Porque se a hipótese ocorrer, a tese tem que acontecer. Entendido? Eu vou repetir. Se a tese não acontecer, é porque a hipótese não pode ter ocorrido. Ok? Então, são situações totalmente distintas, né? Aquelas duas primeiras, uma ser verdadeira, não implica na outra ser verdadeira, mas a primeira e a terceira ali, se uma acontece, a outra obrigatoriamente acontece. E isso é excelente para você fazer demonstrações em matemática. Porque, às vezes, você afirmar que a hipótese é verdadeira e provar que a tese é verdadeira, dá um trabalho dos diabos. Mas aí você afirmar que a tese não é verdadeira, você consegue facilmente mostrar que a hipótese também não é verdadeira. E aí isso facilita você demonstrar fatos. Porque às vezes demonstrar no sentido que a gente chama de sentido direto, né? Se P, então Q, às vezes dá um trabalho danado. Mas se você nega a tese, consegue a negativa da hipótese com mais facilidade, então você segue por esse caminho, tá? Usa a contrarrecíproca. Bem, já a contrapositiva da proposição é essa daqui, né? Se não Q, então não P. Note que na contrapositiva, o antecedente é a negação do consequente, da proposição original e vice-versa. Assim, a contrapositiva, se um cidadão está no exército
Então ele tem mais de 18 anos, né? A contrapositiva disso seria: se um cidadão tem menos de 18 anos, ou se você preferir, eu acho até melhor dizer assim, né? Se um cidadão não tem mais de 18 anos, para ficar claro que o que você está fazendo é negando a tese, né? Não tem mais de 18 anos, é a negativa disso daqui, né? Tem mais de 18 anos, aí você vai e nega dizendo que ele não tem mais de 18 anos. Ou, equivalentemente, é dizer que ele tem menos de 18 anos. É a negativa da tese. Então, ele afirma a negativa da hipótese. Então, ele não está no exército, né? A negativa da hipótese. Ele não está no exército. Aqui, o tal do cidadão, que aqui está por ele, né? Ele estaria no exército. Então, é verdade, ó. Note que se ele não tem mais de 18 anos, então ele não está no exército. Ok? Não tem como ele estar no exército se ele não tem mais de 18 anos. Há uma observação. Aqui tomar o cuidado porque ele não fechou para o 18, né? Então, dizer tem menos de 18 anos, legal, porque elimina o 18, né? Mas a pergunta aqui e quando ele tem 18 anos exatamente? Qual é a situação dele, né? Porque ele usou mais e usou menos, mas ele não diz exatamente o que acontece quando ele tem 18, né? Então, eu acho que aqui tem que pensar no maior ou igual, menor ou igual. Então, tem mais do que ou tem 18, né? Tem que esclarecer isso para alguma situação para poder incluir o fato do cara ter 18 anos. Mas ele quis usar uma linguagem coloquial e aí ele não ficou atento ao fato de que a idade de 18 anos não ficou claro aqui nas afirmações dele, né? Então, aqui o que aconteceu foi que mudamos a expressão não tem mais de 18 anos para a expressão equivalente tem menos de 18 anos. Só por uma questão de clareza. Não sei se fica tão claro assim mudando não, mas tudo bem. É óbvio que a contrapositiva de implicação verdadeira é sempre verdadeira, né? Pois que é uma condição necessária para que o P aconteça. Então, ter mais de 18 anos é necessário para estar no Exército, né? E se essa condição não é satisfeita, ou seja, se acontece não que no caso ele disse que tem menos de 18 anos, então a condição do P também não pode acontecer, porque se ela tivesse acontecido, o que teria que acontecer, né? Então, como o Q não aconteceu, o P também não pode ter acontecido. Ou seja, tem que acontecer aí não P também, que é não estar no Exército. Portanto, sempre que nos for apresentada uma implicação da forma se P, então Q, podemos imediatamente formar sua contrapositiva, ou seja, se não Q, então não P, sendo esta tão verdadeira quanto a proposição original. Ele está dizendo aqui a você o seguinte, que eu posso tocar um monte de proposições na prova e pedir para vocês me entregarem as contrapositivas, porque qualquer implicação que eu colocar lá tem uma contrapositiva, tá? Então, fica fácil fazer prova, né? Eu chuto uma e eu sei que tem, chuto outra, sei que tem. E aí eu chuto 150 e aí fica uma prova para cada um, como a Valdeirês está querendo muito que eu faça, separadamente assim, né? Uma para cada. Daqui a pouco ela disse que não. Pare com isso, né, professor? Então vamos lá. Em resumo, o seguinte argumento é sempre válido. Se P, então Q. Se não Q, então não P. Ok? Se a tua premissa diz que se P, então Q, então a sua conclusão pode dizer que se não Q, então não P. Essa daqui implica nessa, tá? Se isso acontece, então isso daqui também acontece. Bem, tá aqui o exercício bonitinho para pensar nisso, né? Forme a recíproca e a contrapositiva de cada implicação a seguir. Então tá aqui, um monte, todas elas dá para você fazer, né? Se chove, então não vou para a escola. Então, não vou para a escola, então não chove, né? Então não chove, ou seja, se eu nego essa, eu tenho a negativa dessa, tá? E a recíproca se não vou para a escola, então não chove, certo? Então tem que não, se não vou para a escola, então chove, né? Que seria o contrário. O chove aqui é afirmativo. Bem, então você fica procurando aí as recíprocas e as contrarrecíprocas, perdão, e as contrapositivas dessas todas aqui para treinar.
Bem, aí, argumentos condicionais. Agora nós vamos misturar as implicações com a sequência de argumentos, né? Então lembre-se, você tem um monte de argumento, um vai encadeando o outro para você chegar numa conclusão final. Então a gente coloca aquela linha ali para colocar a conclusão. Então vamos agora organizar as implicações na forma de argumentação, para ver como é que fica. Então, argumentos condicionais. Como dissemos no início do capítulo, muitos argumentos complexos podem ser formalizados através do uso de implicações. Vamos mostrar agora alguns desses argumentos, os quais chamaremos de argumentos condicionais. A maioria dos argumentos utilizados em matemática se encaixa em um dos modelos a seguir. Então, realmente, demonstração matemática, a estrutura em geral são esses que a gente vai ver agora, tá? Então, afirmação do antecedente é o que a gente chama de forma direta, tá? É a afirmação do antecedente, ou seja, a nossa hipótese, ela obrigatoriamente é verdadeira. Então, se eu tenho que a hipótese é verdadeira, eu quero chegar na tese. Então, o argumento do tipo afirmação do antecedente, ou seja, a afirmação das nossas hipóteses, também conhecido como modo ponens, é o mais usado, tendo a seguinte forma. Se P, então o quê? Ora, mas P vale. Se o P vale, então o que vale, tá? Então, aqui são as premissas, lembram? Se P, então o que? É a primeira premissa. Segunda premissa, P é verdadeiro. P está funcionando. Então, obrigatoriamente, o que vai ter que funcionar? Essa é a nossa conclusão. Aqui ele fez uma observaçãozinha, disse que modus ponens, em latim, pode ser traduzido como maneira de afirmar. O argumento consiste em duas premissas. A primeira é uma implicação com antecedente P e consequente Q. A segunda premissa é justamente a afirmação do antecedente P. Assim, podemos concluir de 1 e 2 que a proposição Q é verdadeira. Veja o seguinte exemplo concreto. Se fizer sol, então eu vou à praia. Segundo, faz sol. Conclusão, eu vou à praia. Entendeu? Essa é a forma direta. É a forma mais natural quando você pega uma demonstração para fazer, é você suponha isso, aí supõe a hipótese. Né? Então, quando você diz suponha, não significa dizer que você está em dúvida se é ou não. Na matemática, quando você diz suponha que x é 5, então ele é 5. Tá? Você está dizendo que ele é 5. E aí tudo que você vai fazer dali em diante é considerando que o x é 5. Ou seja, o P vale. Você quer provar que se x é 5, então x ao quadrado é igual a 25. Né? Aí, quando você... Essa é a 1, né? É a premissa 1. Aí a premissa 2, x é 5. Tá? E aí a conclusão, x ao quadrado é 25. Tá? Então, quando a gente diz suponha isso, numa demonstração matemática, a gente não está duvidando não. Tá? Não é porque a gente está com dúvida, estou supondo, será que é verdade ou não? Não. Isso se faz no cotidiano. No cotidiano, você diz assim, eu estou supondo que tal coisa vai acontecer porque você está em dúvida. Na matemática, quando você diz suponha tal coisa, é porque você está considerando aquilo como sendo verdade. Tá bom? Então, está aqui um exemplo clássico, né, da afirmação do antecedente. É a mais usada. Apesar da simplicidade desse argumento, é preciso um certo cuidado para não cair em um erro comum, muito comum, por sinal. E ao invés de afirmar o antecedente, afirmar o consequente. Por exemplo, o argumento: se um número primo é maior que 2, ele é ímpar. 7 é ímpar, então 7 é primo. Opa! Certo? Olha que perigo. Isso acontece muito, muito. Eu tenho lido artigos que são entregues a revistas, eu tenho sido chamado, graças a Deus, para revisor de artigos, e acontece muito. O cara está demonstrando lá um fato e, de repente, ele se perde na argumentação dele e ele usa a própria tese. Ele usa o que ele quer demonstrar. No meio do caminho ele diz, mas como acontece tal coisa, então eu chego a essa conclusão. E aí, naquele como acontece tal coisa, aquela coisa que ele afirmou que acontece depende da tese ser verdadeira. Às vezes nem é a tese de fato, mas é algo que depende da tese. Ou seja, ele faz uma afirmação que só vai ser verdadeira se aquilo que ele está querendo provar for verdadeiro.
Porque é tão certo que aquilo que ele quer provar é verdadeiro que ele já usa, mas está errado. Ele não pode usar a tese para demonstrar a própria tese, ok? E essa leitura é uma leitura difícil, às vezes dá bastante trabalho. Houve um professor no IFAL, né, antigamente eu acho que era Cefet, ou ainda se chamava Escola Técnica, não sei, mas eu lembro que teve um professor que vivia afirmando que o número π não era 3,14, 15, 9, 2, 6, etc. Não era um número irracional. E ele escreveu um livro sobre isso. E o erro dele foi parecido com essa argumentação nossa aqui. Ele meio que usa a tese para demonstrar uma passagem lá da argumentação dele, e aí ele chega a uma argumentação absurda, esdrúxula. Ele chega no resultado esdrúxulo. E ele não percebeu o erro. Esse livrinho encontra-se na biblioteca da UFAL e eu, por curiosidade, li. Isso daí quando eu fazia minha graduação e eu vi o erro. Eu tenho ele guardado em algum lugar, eu marquei o erro, que foi um exercício meu, né, para aprender a ler demonstrações. Então, um dos exercícios que eu fiz foi com esse livrinho, porque eu sabia que tinha algum erro, claro que tinha algum erro. Eu só queria saber onde estava o erro. Eu encontrei o erro da demonstração do cara e o erro era desse tipo. Então, não é um erro tão incomum. E pior, é um erro cometido por matemáticos até com alguma experiência. Esse professor é um professor antigo do Instituto Federal. Não lembro do nome, nem vou citar, porque não vem ao caso, né? Mas tem uma falha lá. Bem, então, olha aqui. Ele está dizendo que 7 é ímpar, mas a tese aqui, o antecedente aqui é se o número é primo. Não me interessa se ele é ímpar. O que eu tenho que afirmar aqui é que ele é primo. Então, 7 é primo. E aqui é que eu tinha que concluir que ele é ímpar. Então, 7 é primo, então ele é ímpar. Está invertido. Ele está dizendo aqui 7 é ímpar. Não, mas isso é o que eu quero concluir. Né? Eu não quero... Não é o fato do 7 ser ímpar que vai me dar que ele é primo. O que eu tenho é que o fato de 7 ser primo maior que 2, então ele é ímpar. Então aqui está invertido. Por que a gente se engana? A gente facilmente se engana quando lê isso daqui. Porque o que está dito aqui tudo é verdade, né? Se um número primo é maior do que 2, então ele é ímpar, é verdade. 7 é ímpar, também é verdade. E 7 é primo, também é verdade. Então, como tudo são afirmações verdadeiras, a gente pode se equivocar. Por quê? Porque o que está colocado aqui que deveria estar como premissa, já é a conclusão. Né? A tese está colocada como premissa. E uma premissa está colocada como tese. Então, esse tipo de equívoco acontece mesmo. Então, pode parecer correto, já que tanto as premissas quanto a conclusão são verdadeiras, mas este argumento é inválido, pois sua forma é se P então Q, e ele afirmou que. Ele tinha que afirmar P aqui, e não Q. E aí a conclusão dele é que é o Q. Né? Então, está trocado isso daqui. Se o argumento fosse válido, ele funcionaria para quaisquer proposições P e Q que satisfazem as premissas. Mas fazendo Q igual a 9, por exemplo, né, 9 é ímpar. Temos, se um número primo é maior que 2, ele é ímpar. 9 é ímpar. Aí eu diria que 9 é primo, né? Seguindo a mesma sequência do que foi feito anteriormente. Ó. 7 é ímpar, então 7 é primo. Então se fosse 9, 9 é ímpar, então 9 é primo. E não é verdade. O que é certo é dizer 9 é primo, então 9 é ímpar. Mas não é o que acontece. A premissa 9 é primo seria falsa. Então se ela fosse trocar isso daqui, né, colocar 9 é primo aqui na segunda, claramente seria uma premissa falsa e aí, consequentemente, a gente percebia que a conclusão era falsa, né, cuja conclusão é falsa de qualquer jeito. Então, o erro está no fato de afirmarmos o consequente e não o antecedente. Né? Isso daqui não é o antecedente. O antecedente é um número primo maior do que 2. E 9 não está sendo afirmado como um número primo maior do que 2. O que está sendo afirmado aqui é o consequente, que ele é ímpar. Tá? Então, é esse o erro. Aqui tinha que ser esse. E aí, claramente, seria falso. E negação do consequente. A negação do consequente é justamente baseada na ideia da contrapositiva. Eu vou negar a tese porque eu quero a negativa da hipótese, certo? Então, se P, então Q é equivalente a dizer que se não Q, então não P. Né? É a tal da negativa do consequente. Então,
que é chamado de modo tollens, né, no latim. Vimos que a afirmação do consequente dá origem a argumentos inválidos, né? A afirmação do consequente pode dar origem a argumentos inválidos, que foi o que a gente fez agora há pouco, né? Afirmou a tese. Mas a negação do consequente funciona. Este argumento possui a seguinte estrutura: se P, então Q. Né? Essa é a minha primeira premissa. Então, não Q, se não vale Q, não vale P. Então, não Q, conclusão, não P. Este argumento também tem um nome em latim, modus tollens, algo como maneira de negar. É uma maneira de negar. Note que a segunda premissa consiste na negação do consequente, né? Não que, a segunda premissa, é a negação do consequente. Para ver que argumentos desta forma são válidos, basta lembrar que a proposição se P, então Q, é tão verdadeira quanto sua contrapositiva, se não Q, então não P. Ou seja, é exatamente a contrapositiva que a gente está usando nesse argumento. Assim, não Q é a afirmação do antecedente da contrapositiva. E, portanto, não P segue, e, portanto, não P segue. Ou seja, não Q é a afirmação do antecedente da contrapositiva. Quando você diz não que, você está negando o consequente, né? Você está negando o consequente. E quando você nega o consequente, automaticamente você está afirmando o antecedente da contrapositiva, ou seja, você está afirmando o não P, né? O não P segue. Veja este exemplo concreto. Se um cidadão está no exército, ele tem mais de 18 anos. Antônio tem 15 anos, ou seja, você está negando esse consequente aqui, né? Você está negando o consequente. Ele tem mais de 18 anos. Aí você foi e negou ele, negou o consequente. Você tem que ter a negação do antecedente. Antônio não está no exército, né? Se o cidadão está no exército, mas como ele não tem mais de 18 anos, ele só tem 15, então ele não está no exército, né? Você negou o antecedente. Bem, aí agora vem a parte de análise de casos. Nós vamos estruturar de novo as ideias, né? Resumindo o que fizemos até agora. Pegamos as implicações, P implica Q, né? Falamos da recíproca, que seria se Q, então P. Depois falamos da contrapositiva, se não Q, então não P, né? Aí fomos para a linguagem de argumentação, né? Aquela linguagem que tem aquele tracinho no final. E aí a gente coloca o se P, então Q, como primeira premissa, a gente afirma o P e aí, consequentemente, a gente tem o Q, né? Ou seja, é chamado de afirmação do antecedente. Aí a gente viu que há um perigo se a gente afirmar o consequente. Ou seja, se a gente faz se P, então Q, e aí a gente afirma Q, ao invés de afirmar P, a gente não vai ter o P como a gente queria como conclusão, né? Então, se eu afirmo o consequente, eu não tenho o antecedente. Agora, se eu afirmo o antecedente, eu tenho o consequente, tá bom? Usando isso na linguagem de demonstrações, você está lá demonstrando um certo fato que tem uma estrutura do tipo, se tal coisa acontece, então tal outra coisa acontece. Isso nos dá, então, a ideia de que dá para demonstrar isso fazendo o quê? Suponha que é verdade a hipótese e eu argumento até chegar na tese. É o que a gente chama, na matemática, de demonstração de forma direta, tá certo? A outra maneira que ficou claro que é possível fazer nego que a tese é verdadeira. Então, se P, então Q. Eu afirmo para você que Q não é verdadeiro. E aí eu começo a argumentar até mostrar que o P também não é. Então, se o Q é falso, implicar que o P é falso, é a mesma coisa que dizer que se P é verdadeiro, então Q também é verdadeiro, ok? Então, são essas duas formas que você tem de demonstrar em matemática baseado nessas lógicas, né? Que é o que a gente chama de demonstração direta ou demonstração contrapositiva, tá bom? E agora, de agora em diante, a gente vai dizer que dá para fazer a coisa dividida em casos. Ou seja, você pode ter, ora acontece isso, ora acontece isso. Aí você vai ter que desenvolver um caso, depois desenvolver o outro. Também é uma estrutura muito comum quando você está lendo demonstrações de resultados em matemática, que o cara divida em diversos casos, né? Então ele tem um número lá que só pode ser 0, 1 ou 2. Aí ele vai te dizer,
Se esse número é 0, aí ele faz toda uma demonstração. Se esse número é 1, essa outra. Se esse número é 2, essa outra. Ou então ele pode dizer assim, se ele não é o 0, e aí ele já prova o 1 e o 2. Né? O 0, 1 e 2. Ele já prova o 1 e o 2. Se não é o 0, então ele vai lá e prova de uma vez só 1 e 2. Acontece também. Né? Às vezes, por negar um, você consegue demonstrar os outros. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ele fala essa coisa da divisão em casos. Então, análise de casos. Um argumento do tipo análise de casos ocorre quando necessitamos dividir um argumento em vários cenários que descrevem uma situação completamente. Em sua forma mais simples, ele possui o seguinte modelo. P ou Q, né? Vai acontecer um ou outro. Aí, se o P acontecer, eu tenho R. E se o Q acontecer, eu tenho R. Ele vai lá e consegue demonstrar que o R acontece de qualquer jeito. Tanto se acontecer o P, como se acontecer o Q, né? O R é a nossa conclusão. O R vai acontecer, tá? Então, essa é a estrutura de um argumento dividido em casos, né? Então, a premissa 1 é que ou a condição P é satisfeita ou a condição Q é quem é satisfeita, ou ainda que as duas também podem ser satisfeitas, porque lembrem-se, em matemática, o nosso ou não é exclusivo, o nosso ou é inclusivo. Se eu digo a você que x está em A ou está em B, eu não estou dizendo que ele não pode estar em A e em B ao mesmo tempo, tá? Então, se João é um bom jogador de futebol e é um modelo bonito, artístico, eu não estou te dizendo, eu estou te dizendo que ele é as duas coisas. Mas se eu disser, se João é um grande jogador de futebol ou ele é um modelo desfila nas passarelas, você pode imaginar que o João não faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Na nossa sociedade a gente acha que o cara pode não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas na matemática, quando a gente usa o ou, isso é inclusivo. De repente, um matemático dizendo, João é um grande jogador de futebol e é um grande modelo de passarelas, ou melhor, ou é um grande modelo de passarelas, ele pode, se for um matemático, pode dizer que o cara pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também, tá bom? Então, o ou na matemática pode significar que o cara está na interseção. Bom, bem, as premissas 2 e 3 dizem que R é verdadeira, tanto se P quanto se Q são verdadeiras, né? Então, o 2 e o 3 é para garantir que não importa se vai acontecer o P ou não importa que vai acontecer o Q. De qualquer forma, o R acontece, né? Se o P acontecer, o R acontece. Se o Q acontece, o R também acontece. Portanto, podemos concluir em 4 que R é verdadeira. Então, isso é a história da análise de casos. Então, vamos a um exemplo simples, né, deste argumento. Em uma cidade, posso usar ou o provedor da internet A ou o provedor da internet B. No nosso cotidiano, a gente nem usa esse primeiro ou, né? A gente diz assim, posso usar o provedor da internet A ou o provedor da internet B. Se for o provedor de A, então o serviço é caro e lento. Se for o provedor de B, então o serviço é caro e lento. Tá parecendo a cidade de Penedo. Lá em Penedo eu uso a Prestec, mas aí tem gente que usa, acho que é Claro ou Vivo, sei lá. E eu reclamo de um lado e os meus vizinhos reclamam do outro. Ou seja, se for o A é caro e lento, e se for o outro é caro e lento também. Não tem nenhum que preste. Bem, isso é Penedo. Bem, vamos lá. É importante que as condições da premissa 1, né? Então, qual é a conclusão aqui? Então, minha cidade, Penedo, o serviço de internet é caro e lento. É importante que as condições da premissa 1 esgotem todas as possibilidades. Ou seja, a premissa 1 tinha duas possibilidades. Era você usar o provedor da internet A ou o provedor da internet B. Então, depois da premissa 1, você não pode, quando fizer as outras conclusões, não dizer o que vai acontecer com o provedor da internet A, tá? Você não pode deixar de dizer o que acontece com ele. E não pode deixar de dizer o que acontece com o provedor de B. Se você não tivesse a 3 aqui, você não podia concluir isso aqui, porque você não disse nada sobre a B.
Então, essa coisa de dividir em casos exige que a primeira premissa ela seja explicada pelas premissas seguintes, né? Então, é importante que as condições da premissa 1 esgotem todas as possibilidades. Aí, se houvesse um provedor C na cidade que fosse rápido e barato, não poderíamos chegar à conclusão 4, né? Então, tem que esgotar todas. Se existir um outro provedor ou o provedor C, você vai ter que dizer o que acontece com o provedor C. E você não pode deixar nenhum provedor de fora, né? Porque você está aí estudando na sua cidade todos os provedores. Lá no caso de Penedo só tem uns 2 mesmo e acabou. A gente tem que ficar com o lento e caro mesmo, não tem opção não. Bem, silogismo hipotético. Um silogismo hipotético é um argumento que nos permite deduzir uma implicação de 2 outras implicações relacionadas. Ele possui a seguinte forma: se P, então Q. Se Q, então R. E se P, então R. Tá? Sempre é assim, tá? Esse que está aqui aparece aqui, esse que está aqui aparece aqui, esse que está aqui aparece aqui. Tem que ser sempre nessa estrutura para ser o tal do silogismo hipotético. Bem, este argumento é válido, pois o antecedente da conclusão é o mesmo da premissa P, né? Então, aqui o antecedente da conclusão é o mesmo da premissa 1, aqui da primeira premissa, né? Da premissa P. O consequente da primeira premissa é o antecedente da segunda premissa. Então, o consequente da primeira é o antecedente da segunda. E o consequente da segunda premissa é consequente da conclusão R. Ou seja, esse cara daqui, que é o consequente daqui, esse daqui que é o consequente da segunda, ele é o mesmo consequente da conclusão. Portanto, se P, então Q e então R, né? Se P, então Q, se P, então Q, mas como Q vai botar para R, então se P, então Q, então R. Vai acontecer R. Bem, dá para se dizer direto assim, né? Se P, então Q e então R. Bem, isso vai nos levar justamente ao último tópico, que a gente vai falar no último tópico, mas vamos ver primeiro os exemplos aqui. Veja o exemplo concreto a seguir. Se Hitler tivesse atacado a Inglaterra 2 meses antes, então ele teria vencido a Batalha da Inglaterra. Se Hitler tivesse vencido a Batalha da Inglaterra, então ele teria vencido a Segunda Guerra Mundial. Então veja que o tal do se Hitler tivesse atacado a Inglaterra, ele aparece aqui. Onde é que vai ter? De novo aqui. Se Hitler tivesse atacado a Inglaterra. Aí, 2 meses antes, né? Então ele teria vencido a Batalha da Inglaterra. Se Hitler tivesse vencido a Batalha da Inglaterra, vai estar aqui. Qual é a outra coisa que está faltando? Então ele teria vencido a guerra, né? Oi? Isso. Não, era o R nessa coisa. Exatamente. E se Ele tivesse atacado a teria Inglaterra, a resposta do vencido a 2. Guerra Mundial, né? Isso. Isso. Então, é a estrutura exata do que a gente chamou aqui de silogismo hipotético, tá certo? Tem essa estrutura aqui. Então, é claro que é muito um exercício de linguagem e tal, porque o silogismo hipotético acontece, mas ele não acontece geralmente não escrito assim nessa estrutura. Às vezes, no meio da sua própria demonstração, você faz um encadeamento de afirmações que acaba surgindo um silogismo hipotético no meio do texto. Bem, esse esquema formal claramente funciona para um número maior de condições, né? Por exemplo, se você estuda, então lê bons livros. Se você lê bons livros, então adquire cultura. Se você adquire cultura, então se torna uma pessoa importante. Se você se torna uma pessoa importante, então pode concorrer para uma vaga do Senado. Se você concorrer a uma vaga para o Senado, então pode ser eleito senador. Então é a conclusão, né?
Ele diz que daqui, né, se você estuda, você pode ser eleito a senador. Meu Deus, vai fazer outra coisa mais interessante na vida. Bem, se você estuda, então pode ser eleito a senador, né? Estão aí, de uma você chega na outra, né? Da primeira você pode chegar na última por um encadeamento de argumentos. Note que o consequente de cada premissa é o antecedente da premissa seguinte, e a conclusão é formada pelo antecedente da primeira e pelo consequente da última. Mas note que estudar é uma condição suficiente, mas infelizmente não necessária para ser senador, né? Então, isso me lembra uma vez que eu me vesti para ser padrinho de um casamento, e a moça que me chamou para ser, ela era madrinha e me chamou para ser o padrinho. Bem, deixa para lá, né? Dá para perceber que existe um clima aí nesse meio, mas deixa para lá. Então a moça me chamou para ser o padrinho, porque ela tinha sido convidada para ser a madrinha. Também recebi o convite do casal, mas ela foi chamada primeiro. Aí eu tava lá vestidão, né? Paletó, gravata, todo arrumado. Aí uma moça olha para mim e diz assim: deputado? Eu fiquei chateado. Olhei para ela e digo: meu Deus do céu, estudei tanto na minha vida para no final a mulher me chamar de deputado, que é um cargo que a pessoa consegue sem estudar nada. Ela pode ser um extremo ignorante, só basta ele ser simpático e não ser capaz de dizer tudo o que pensa, né? Porque se a pessoa disser tudo o que pensa, não vai ser eleito a nada nunca. Então, essa argumentação aí diz que se você estudar, você vai poder ser eleito a senador. Sim, pode, mas poxa, tem tantas outras coisas mais interessantes para você dedicar aos seus estudos, né? E, e é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? Se você estuda, não obrigatoriamente você vai ser. Não, é suficiente, mas não é necessário, né? Se estudar, você pode vir a ser senador, mas você não tem que ter estudado para ser senador. Então, ele faz essa observação aqui, né? É uma condição suficiente, né? Quer dizer, se você estudou, você pode vir a ser senador, mas não é necessário. Você pode não ter estudado nada na vida e se tornar senador. Não é o caso dos nossos daqui de Alagoas, tá? Quero até fazer uma ressalva sobre isso. Os senadores alagoanos, eles são inteligentes, estudados e tudo. Eles só são ruins de jogo mesmo, não trazem o que é necessário para o desenvolvimento da nossa terra do jeito que poderiam trazer, né? São ruins, trazem muito mais para a própria família, para os grupos coligados a eles. Bem, e redução ao absurdo. Essa é clássica, tá? Todo mundo na matemática um dia ouviu falar em demonstração por absurdo. Ninguém escapa. E um matemático, alguém que estudou matemática, um professor de matemática, ou um matemático na palavra mais completa da palavra, né? Porque eu separo essas coisas assim. Professor de matemática é aquela pessoa que dá aula de matemática. E de preferência que tenha uma licenciatura para garantir isso. E matemático, para mim, é a pessoa que produz matemática nova. É aquele que vai lá e cria um problema matemático, resolve um problema matemático nunca antes resolvido, né? Então ele é matemático quando ele faz isso. Então há uma diferença aí para mim entre matemático e professor de matemática. Bem, então, mesmo o matemático ou o professor de matemática tem que saber o que significa uma demonstração por redução ao absurdo. Então vamos lá. Um argumento do tipo, é tão importante que eu vou marcar aqui novamente a expressão redução ao absurdo, porque ela é muito importante. Então, um argumento do tipo redução ao absurdo pode assumir várias formas, mas a ideia básica é a seguinte: queremos concluir que uma certa proposição P é verdadeira. Tá? Então, estou eu lá querendo demonstrar que se P, então Q. Né? P implica Q. Se P, então Q. Eu quero demonstrar isso. Então, o que eu faço? Eu quero concluir que uma certa proposição P é verdadeira. Para tanto, assumimos provisoriamente que ela é falsa. Ah, mas ele está chamando de P a proposição toda. Bem, aqui eu estou chamando de P a minha hipótese, estou chamando de Q a minha tese. Ou, se preferir, o antecedente eu estou chamando de P e o consequente eu estou chamando de Q. Aí vai ficar confuso porque ele chamou a proposição de P aqui, né? Então ele quer afirmar que a proposição é P. Então ele está usando ao contrário aqui.
Bem, vamos continuar a leitura, depois eu organizo as ideias. Então, queremos concluir que uma certa proposição P é verdadeira. Para tanto, assumimos provisoriamente que ela é falsa. E dessa suposição queremos a contradição, chegamos a uma contradição envolvendo uma outra proposição Q. Então, na verdade, o que ele está chamando de P e Q aqui, ele fez uma pequena confusão, né? Ele está chamando de P uma afirmação, tá? Chamando de P, sei lá, chamasse também de P, vou dizer assim, ele está chamando de P uma afirmação do tipo, se P, então Q, tá? Vou botar minúsculo. E ele está chamando de Q uma outra afirmação, uma outra proposição. Se M, então N. Só que essa afirmação aqui ele sabe que é verdadeira. Ele sabe que é verdadeira. Então ele está dizendo que para concluir essa afirmação, ele vai negar. Ele vai dizer, suponha que essa afirmação P, suponha P falsa. É ela que você quer demonstrar que é verdadeira, né? E encontre uma contradição, ou melhor, para não escrever tanto assim, eu vou dizer simplesmente assim, e encontre tá certo? Não, tá faltando um R. E encontre que falsa. Encontre que falsa. Ou seja, é assim, você quer demonstrar que uma afirmação P é verdadeira, aí você supõe que ela é falsa e faz uma argumentação tal que vai chegar que Q é falsa. Mas quem é Q? É uma outra afirmação qualquer que você sabe que é verdadeira. Então, se você supõe a demonstração que você quer fazer, né, a proposição que você quer demonstrar, falsa, e aí você argumenta e chega numa situação em que é falsa uma afirmação que todo mundo sabe que é verdadeira, então o que está acontecendo? Você está supondo P falsa e está concluindo que Q é falsa. Está supondo P falsa e está concluindo que Q é falsa. Mas todo mundo sabe que isso daqui é verdadeiro. E aí por isso acontece uma contradição, tá certo? Acontece uma contradição. Que todo mundo sabe que essa é verdadeira e você concluiu que ela era falsa. E por que você concluiu que essa daqui é falsa? Ora, porque você supôs que essa daqui era falsa. Então, consequentemente, ela é verdadeira, tá? É essa a ideia da demonstração por absurdo. Então, vamos continuar a leitura. Para tanto, assumimos provisoriamente que ela é falsa, né? E dessa suposição chegamos a uma contradição envolvendo uma outra proposição que, em sua variante mais simples, este argumento assume a seguinte forma. Bem, você sabe que Q é verdadeiro, tá vendo? Q é verdade. Q você não discute. Q é verdadeiro. Aí, se não P, então não Q. Né? Se não P, então não Q. E aí, como isso não pode acontecer, o não Q não pode acontecer, né? Tendo em vista que Q é verdadeiro, então não P não pode acontecer. Essas duas coisas não podem acontecer juntas. Então, isso daqui não pode ter acontecido. Portanto, você conclui que P é verdadeiro. Então, a validade desse argumento segue do princípio da não contradição. Ou seja, o que ele não pode ser verdadeiro e não verdadeiro ao mesmo tempo. Né? Da não contradição. Pois pela premissa 2, de não P, a gente concluiu não Q, o que contradiz a premissa 1, que afirmava que Q era verdadeiro. Como não é possível ter ambas proposições Q e não Q verdadeiras ao mesmo tempo, segue necessariamente que P é verdadeiro. Bem, em latim, redução ao absurdo, reductio ad absurdum. É assim que se diz lá no latim. O pessoal que estudava essas coisas usava muito o latim, por isso que volta e meia ele lembra as expressões em latim. Bem, entendido a ideia do absurdo, então estou eu lá para demonstrar um fato. Mas
A tese diz que, dado uma informação, eu tenho outra. Eu vou lá e nego, digo, não, isso não acontece. Neguei essa informação. E aí, como eu neguei, deve ter algumas consequências. Suponha, por exemplo, que eu quero mostrar que o X é maior do que o A. Ora, mas eu vou lá e quero usar a demonstração por absurdo. O que eu digo? Não, o X não é. Vamos dizer X maior ou igual que A. Não vou negar que o X é maior ou igual que A. Como é que eu nego que o X é maior ou igual do que A? Eu digo que o X é menor do que o A. Aí quando eu digo que o X é menor do que o A, eu começo a fazer um monte de conta com ele. Somo dos dois lados, multiplico pelos dois lados, etc, etc. Começo a fazer um monte de conta. Aí chego num resultado absurdo. Descubro que o 0 é maior do que o 1. É um absurdo, todo mundo sabe que 1 é maior do que o 0. Então, quando eu supus algo que não era verdadeiro e fui argumentar fazendo as contas, eu cheguei numa coisa que é absurda. Por isso que é uma demonstração por absurdo. Ou seja, eu chego na conclusão de que a proposição 1 é maior do que 0, que é verdadeira, está em contradição com a afirmação 0 é maior do que 1. Então, eu concluí que 0 era maior do que 1. Mas eu sei que a verdade é que 1 é maior do que 0. Então, eu cheguei num absurdo. Portanto, está demonstrado o que eu queria. Ok? Ou seja, eu supus que o X era menor do que o A, mas na verdade o X era maior ou igual do que o A. Pois bem, vamos ver o que ele diz mais. O exemplo a seguir ilustra bem a utilização da redução ao absurdo. Um cientista anunciou ter desenvolvido um programa de computador capaz de ganhar qualquer partida de xadrez contra qualquer adversário, quer saia com as peças brancas, quer com as pretas. Será que é possível? Bem, suponha que tal programa de xadrez que sempre ganha seja possível. Olha só. O cara afirmou que construiu um programa de xadrez que ganha de qualquer outro jogador, né? Vai sempre ganhar, quer ele comece com as brancas ou com as pretas. Aí ele diz, mas será que isso é possível? Bem, suponha que tal programa de xadrez que sempre ganha seja possível. Veja, essa afirmação aqui é a afirmação que não é verdadeira. Tá? Ele supôs que existe o tal do programa que sempre ganha. Então, essa afirmação não é verdadeira. Essa afirmação é absurda. E aí, como é que eu vou chegar à conclusão de que é um absurdo? Bem, então poderíamos colocar este programa com dois computadores. Eu começo a argumentar, né? Então, poderíamos colocar este programa em dois computadores iguais e colocá-los para jogar entre si. Tudo bem, né? Nada demais. O cara disse construir um programa que ganha de qualquer um. Todo mundo perde para ele, 100%. Então, vou provar a você que isso não é possível. Coloco ele em dois computadores e coloco ele para jogar com ele mesmo. Bem, a afirmação é que ele ganha de todo mundo. A afirmação é que ele ganha de todo mundo. Então, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Como o programa sempre ganha, o jogo de xadrez terminaria com dois vencedores. Mas isso é contra a regra do jogo. Teria que ter dois vencedores. Por que tem que ter dois vencedores? Uma mente pouco incisiva, pouco pensativa, viria dizer que dava empate, como a gente vê nos argumentos do cotidiano, né? As pessoas dizem os absurdos e os outros respondem outros absurdos. Uma mente pouco criativa, pouco atenta, viria dizer que dá empate, mas não, a afirmação do cara foi que o jogo ganha de todo mundo. Então, se o jogo ganha de todo mundo e eu coloco ele contra ele mesmo, ele vai ter que ganhar dele mesmo. Então, tanto o computador da esquerda como o computador da direita vai ter que ganhar. É essa a afirmação, né? Então, nós teríamos dois. Temos dois ganhadores, dois vencedores. Só que no jogo de xadrez não existe dois vencedores, né? Um jogo de xadrez ou tem apenas um vencedor ou termina em empate. Não existe a possibilidade de dois vencedores. Portanto, um programa que sempre vence é impossível. Porque eu fiz uma afirmação absurda, um programa que sempre existe, e eu cheguei numa situação contraditória, por uma verdade que já está estabelecida. A verdade indiscutível em um jogo de xadrez,
ou tem um vencedor ou há um empate. Nunca há dois vencedores. Isso é uma verdade indiscutível. E aí, quando eu fui argumentar, eu concluí que, nesse caso, eu teria que ter dois vencedores. Portanto, é um absurdo. Então, a argumentação para provar que de fato, esse programa não existe, chega a essa contradição, a esse absurdo. Portanto, um programa que sempre vence é impossível. Para adequar este exemplo ao esquema formal acima, fazemos que, né, a afirmação que eu sempre considerarei verdadeira, o jogo de xadrez tem no máximo um vencedor. P, é impossível um programa de xadrez sempre ganhar. Então, eu quero provar que P é verdadeiro. O que foi que eu fiz? Eu supus que P não era. Suponha que exista um programa de xadrez que ganha sempre, né? Que ganha todo mundo. Ó, eu neguei o P. Essa aqui é a negação do P. E aí apareceu uma contradição do Q. Né? Eu neguei o P, cheguei a uma contradição do Q. Mas como o Q é sempre verdadeiro, então o P não pode ser negado. O P não pode ser negado. Portanto, o P é verdadeiro. É impossível um programa de xadrez sempre ganhar. Bem, aí vem uma fase de testes rápidos, né? Para vocês brincarem aí. Classifica os seguintes argumentos e tal. Bem, afirmação de antecedente, negação consequente, silogismo hipotético. Para vocês treinarem tudo que a gente falou até agora. E agora vamos à parte final da nossa aula de hoje, que é a parte da representação gráfica dessas ideias. E essa representação gráfica ajuda pra caramba, viu? Fazendo os risquinhos, você chega a conclusões que se você não riscar, você não chega fácil. Ajuda demais. Então vamos lá. Representação gráfica de cadeias de implicações. Vejamos agora como podemos representar cadeias de implicações graficamente. Esta representação gráfica é útil na resolução de problemas lógicos que envolvam situações onde várias condições devem ser satisfeitas simultaneamente. A ideia é básica e consiste em representar cada implicação da forma, né, se P, então Q por uma seta. Então, P seta Q, então significa se P, então Q. Além disso, sempre que for necessário negar uma proposição, acrescentaremos um apóstrofo. Por exemplo, não P, eu vou usar P'. Já venho usando, inclusive. Assim, a contrapositiva da implicação se P, então Q, é representada por não Q implica não P, né? Quando colocar a linha, significa que é a negativa. Bem, quando juntamos todas as implicações, podemos obter cadeias do tipo P implica Q, que por sua vez implica Q, implica R. Donde podemos concluir que se P, então R. Né? Porque P implica Q, que por sua vez implica R, então P implica R. Por um argumento do tipo silogismo hipotético, né? É exatamente isso que acontece no silogismo hipotético. A gente diz se P então Q, e aí depois a gente diz se Q, então R, aí passa o tracinho e coloca a conclusão, se P, então R. Isso é o tal do silogismo hipotético que a gente vem fazendo até agora. Bem, aí veja só que aplicação interessante, né? Essa que ele vai fazer agora é uma aplicação interessante porque é grande, aí um monte de implicação é exatamente a situação em que a gente fica confuso. E aí os gráficos, as setinhas ajudam a gente a chegar às conclusões corretas, tá? O melhor tipo de aplicação que tem é exatamente esse. Vamos aplicar essa ideia no seguinte problema prático. Em um letreiro luminoso existem 7 lâmpadas numeradas de 1 a 7. As lâmpadas estão conectadas de modo que, se certas luzes estão acesas, outras estão apagadas. As condições exatas são as seguintes. Se a luz 2 está apagada, então a luz 1 está acesa. Se a luz 4 está acesa, então a luz 3 está acesa. Se a 5 é acesa, a 1 é acesa. Se a 5 é acesa, a 4 é acesa. Se a 6 é apagada, a 2 é apagada. E se a 7 é acesa, a 6 é apagada. Colocadas essas condições, podemos fazer várias perguntas, né? Por exemplo, se uma determinada luz está acesa, quais devem estar apagadas? Eu não gosto desse se aqui minúsculo, né? Se eu não me engano, depois de interrogação tinha que vir um si maiúsculo, mas bem, ele escreveu assim. Se uma determinada luz está acesa, quais devem estar acesas? Se uma determinada luz está apagada, quais devem estar acesas?
E se uma determinada luz está apagada, quais devem estar apagadas? Então tem um monte de pergunta que você pode fazer, dado esse monte de informações aqui. Agora imagine você ter que dar todas essas respostas olhando para o que está escrito aqui. Doloroso. Complicado, né? Um monte de informação sobre luzes e você tem que dar um monte de informação às perguntas que tem lá embaixo. Então, Valderez, por exemplo, eu só vou fazer uma pergunta, não vou fazer várias. Mas eu vou perguntar lá, se a luz tal está acesa, quais devem estar apagadas? Aí o cara vai sofrer para poder olhar o que está ali naquele monte de informação e concluir, porque a pergunta que eu vou fazer não é nenhuma das implicações imediatas que estão lá. Vai ter que ser uma pergunta que você vai depender da consequência de unir várias implicações para poder chegar na resposta. E aí, como fazer isso? É essa técnica que ele vai ensinar aqui. Ele diz o seguinte: para responder essas perguntas, vamos empregar o método gráfico. Chamemos de L1 a proposição a luz 1 está acesa. L2 a proposição a luz 2 está acesa, etc. Até L7 a luz 7 está acesa. Então, pela nossa convenção, quando eu colocar uma linha, significa não L1, né? L1 linha significa não L1, ou seja, a luz L1 não está acesa. O que é idêntico a dizer que a luz 1 está apagada. Eu disse a luz L1, a luz 1, né? Bem, o mesmo acontece para as outras luzes. Assim, as 6 condições sobre as luzes são representadas como? Bem, se a luz 2 está apagada, então a luz 1 está acesa. Onde é que está isso? Luz 2, linha, implica L1, né? Luz 2 apagada, implica luz 1 acesa. Aí a outra. A luz 4 está acesa, então a luz 3 está acesa. L4 implica L3. Aqui, L5 implica L1. Depois, L5 implica L4. Certo. Depois, não L6, a luz 6 está apagada, então a luz 2 também está apagada. Não L6 é não L2. Ok. E L7 implica não L6. A luz 7 está acesa, então a luz 6 está apagada. Pronto. Aí feito essas setinhas, ficou bem mais fácil de ler as coisas, né? Então podemos também formar as contrapositivas de cada uma dessas implicações, né? Então, não L1 implica não L2. Então, a contrapositiva se você bota a linha aqui, né? Então você vai botar a linha aqui também. Só que não significa sim, né? Então, L' 1 implica L2 linha. Só que L2 linha significa L2 linha. Não significa sim. Então, se tiver de dizer um não, nunca diga duas vezes, né? Diga apenas uma vez. Não e acabou, né? Se disser não, significa sim. Não, significa não. E não significa sim de novo. Então, tem que ver quantas vezes a pessoa diz não para poder saber se é sim ou não, né? Bem, não sei para onde foi a imaginação de vocês aí nessa história, mas vamos lá. Então, note que quando tomamos a contrapositiva, o que ocorre na prática é que invertemos o sentido das setas e acrescentamos um apóstrofo em cada símbolo, tomando cuidado de eliminar 2 apóstrofos sucessivos, pois a negação de uma negação é uma afirmação. Fazendo isso, para todas as implicações acima, obtemos. Então, quero negar isso daqui, então é L2 linha, vai ser L2, né? E a seta é invertida. Em vez de ser do L2 linha para o L1, vai ser do L1 linha para o L2. A mesma coisa aqui. Você inverte e coloca os apóstrofos, né? Inverte a seta e coloca os apóstrofos. E onde tiver 2 apóstrofos, desaparecem os apóstrofos, tá? Então, você tem a possibilidade de inverter as linhas e, consequentemente, ter a contrapositiva. Bem, podemos agora sistematizar todas essas implicações em um único diagrama no qual não apareçam símbolos repetidos. Com um pouco de cuidado, chegamos ao seguinte gráfico. Então, ele olhou para isso tudo aqui e foi observando quem é que estava no fim e no início, né? No fim e no início.
Então você tem L4, L4, você tem L1 aqui, mas ele não está aqui. Você tem o L3 aqui, mas ele não está. Você tem o L6 e o L6. Ele optou pelo L6 aqui, né? Ele fez L7, L6 linha. Aí depois ele pegou o L6 linha, ó, L7, L6 linha. Aí L6 linha, L2 linha. Aí ele viu que do L2 linha dava para ir para o L1. L2 linha, L1. Aí ele notou que o L5 tanto ia para o L1 como ia para o L4. L5, L1, L4. E aí do L4 ele disse que o L4 vai para o L3. Pronto. Aí ele fez essa sequência de setas, né? Veja que as setas podem estar no sentido ou no outro. E depois ele fez as recíprocas, né? Ele fez as recíprocas. Bem, se o L7 vai para o L'6, então o L'7 vai para o L6. Por sua vez, o L'6, quando eu boto o L', né? Aqui vai ficar L6, boto a linha aqui também vai ficar L2. Aí boto a linha aqui, fica com a linha, aqui fica com a linha, aqui fica com a linha, e as setas mudam de posição, né? Ao invés do L5 ter a seta apontada para o L1, é o L1 linha que tem a seta apontada para o L5 linha. Ao invés do L5 ter a seta apontada para o L4, é o L4 linha que tem a seta apontada para o L5 linha. E no final, se você colocou linha aqui, colocou aqui e mudou a posição da seta também. O L3 é quem aponta para o L4 quando os dois estão com linhas, né? Então veja que o gráfico está dividido em duas partes, uma para as implicações dadas e outras para as contrarrecíprocas, sendo que uma pode ser obtida da outra simplesmente invertendo as setas e trocando o sinal de apóstrofos. Entendeu a brincadeira? O cara dá um monte de informações, um monte de sim, então, sim, então, sim, então, sim, então, e aí depois você tem esse sim, pode ser uma afirmação ou pode ser uma negação, né? Se não isso, então isso, ou então pode ser se isso, então isso, ou se isso, então não isso. Bem, aí você faz um encadeamento de setinhas, né? Bota um símbolozinho para significar cada uma das afirmações, faz um encadeamento de setinhas, e olhando para esse encadeamento de setinhas, você pode responder um monte de perguntas sobre aquele monte de afirmações que tem ali, né? Geralmente afirmações interligadas. Então vamos lá. A interpretação do gráfico é muito simples, diz ele, né? Sempre que for possível sair de um símbolo ao outro, seguindo o caminho das setas, temos uma relação de implicação. Portanto, vemos que, se a luz 7 está acesa, as luzes, né? A luz 1 também está, aqui botou no plural aqui, mas a luz 1 também está, pois podemos sair de L7 e chegar a L1. Então, olhando lá, você tem L7 que vai para L6 linha, que vai para L2 linha, que vai para L1. É esse pedaço aqui, né? Então, eu posso afirmar que se a L7 vale, se ela estiver acesa, então a L1 também vai estar, porque existe esse caminho de setas que levam até ele. Então, esse implica esse, que implica esse, que implica esse. Então, eu posso dizer direto que L7 implica L1. Então, uma afirmação que eu posso fazer é essa. É que se a luz 7 está acesa, a luz 1 também está. Podemos, pois, sair de L7 e chegar a L1 pelo caminho de cima da parte direita. Então, da mesma forma, sabemos que se a luz 3 está apagada, então a luz 5 também está, pois podemos sair de L'3 e chegar a L'5. Então está aqui, você vai procurar aqui o L'3, ele está aqui. Então L'3 implica L'4, que implica L'5. Então se a luz 3 estiver apagada, a luz 4 também estará. E se a luz 4 estiver apagada, a luz 5 também estará. Consequentemente, se a luz 3 estiver apagada, a luz 5 também estará apagada. A gente pode então concluir isso daqui também. Bem, é importante ressaltar que as condições dadas não nos permitem responder todas as perguntas possíveis sobre o estado das lâmpadas. Por exemplo, como não sai nenhuma seta de L1, não podemos afirmar se uma certa luz está acesa ou apagada quando a luz 1 está acesa. Realmente, né? Fez aqui as coisas e vê que o L1 recebe duas setas aqui, ó. Então, se ele tiver aceso ou apagado, ele não me diz nada sobre as outras, porque a seta dele não aponta para ninguém.
Então eu não sei se ela estiver acesa ou apagada, eu não sei nada sobre o estado das outras lâmpadas. Então a gente também pode concluir isso. De repente, a pergunta pode ser assim: se a luz L1 estiver acesa, o que acontece com a luz L5? E a sua resposta pode ser: não sei, porque não existe nenhuma relação dentre as implicações acima que me leve a essa conclusão. E aí você pode fazer o diagrama, pode escrever isso, né? Observe no diagrama que o fato da L1 estar acesa não implica, não nos leva a concluir nada, certo? Você não pode dizer que não implica, né? Você pode dizer que não sabe. Pois bem, ok. Então se a L1 estiver acesa ou apagada, a gente não consegue concluir nada. Por outro lado, sabemos que se ela estiver apagada, as luzes L2, as luzes 2 e 6 estarão acesas e as luzes 5 e 7 apagadas. Por quê? Por causa desse outro diagrama aqui, ó. E aqui ele está recebendo setas, mas aqui ele está distribuindo. Então, se não vale L1, ou seja, se a L1 está apagada, eu sei que a L5 está apagada, né? Eu sei que a L2 está acesa, que a L6 está acesa e que a L7 está apagada, né? Porque o fato dela estar apagada implica tudo isso. O fato dela estar apagada implica isso aqui. Mas não implica isso, tá? Porque a seta é o contrário. Então eu consigo daqui implicar para esse, mas não consigo concluir nada sobre esse. Agora daqui eu consigo dizer que isso implica isso, consequentemente implica esse também, consequentemente implica o outro, porque as setas estão todas no mesmo sentido. Bem, é isso que ele está afirmando aqui, né? As luzes 2, 6 estarão acesas e as luzes 5 e 7 apagadas, né? Ok. E vem testes rápidos agora direto, um monte de testes rápidos e exercícios para vocês se divertirem. Aqui passa muito carro de som nos finais de semana. Então, agora é um monte de exercício aí para vocês fazerem, se divertirem. Eu mando a prova até o final do dia e aí vocês têm até a semana que vem para me entregar. Eu vou parar a gravação e vou ouvir as perguntas que vocês queiram fazer.